Boa tarde, famílias, tudo bem? Vamos começar a nossa reunião de famílias, nossa live. Vamos esperar o pessoal chegar. Boa tarde a todos. Vamos aguardar um pouquinho da equipe das famílias, entrarem para a gente começar. Boa tarde, Célia, tudo bem? Então, famílias, nossa reunião de hoje é uma live interativa, com principais perguntas e questionamentos sobre o tratamento familiar. Então, ou seja, quem já tiver perguntas, quem já está se organizando para perguntas, daqui a pouquinho nós vamos esclarecer, tanto eu quanto o Daniel, que vamos administrar a reunião de hoje, já temos algumas perguntas selecionadas que as famílias nos enviaram. Então nós vamos responder essas perguntas e bater um bate-papo. Na verdade, é uma reunião mesmo, bastante interativa. Nós vamos contar com a participação de vocês, como se nós estivéssemos pertinho. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão entrando, estão participando com a gente. Boa tarde, Ferreira, Notério. Então, bora lá. Vou convidar o Daniel para participar com a gente. Vamos aguardar o Daniel entrar. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Tudo Douglas. bem? Tudo bom? Joia. Tranquilo. Vamos começar a live, né? Vamos começar a nossa live. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Isso. Bom, gente, boa tarde. Já estou vendo perguntas bastante interessantes aí já. Eu sou Douglas, eu sou gerente aqui da clínica, sou psicólogo por formação. Minha abordagem é TCC. Venho somar com essa equipe, junta do Amigos do Resgate. Então, assim, vamos fazer essa live bastante proveitosa, com bastante perguntas. O objetivo nosso mesmo é bater um bate-papo. Eu estou vendo bastantes perguntas bacanas aí, viu, Célia? Que a gente vai responder. Bom, vou passar para o Daniel para ele se apresentar também. Boa tarde a todos, boa tarde, família. É um prazer estar aqui com vocês esta tarde. Vamos fazer desse momento um momento de aprendizado, um momento de troca de informações. Eu gostaria muito que todos participassem. Essa é uma live interativa, então vamos deixar aí as perguntas, as dúvidas. Nós estamos aqui para esclarecer na medida do possível. Ok, Daniel. Então, bora lá. Eu estou vendo algumas perguntas já de Célia. Célia enviou algumas perguntas bastante bacanas aí. Mas a gente vai responder algumas perguntas. Boa tarde a todos que estão entrando. Algumas perguntas que já foram nos enviadas, né, Dan? Então, bora lá. Vamos começar pela primeira aqui. A primeira pergunta, famílias, que nos enviaram: por que a importância da participação da família no tratamento? Então, ou seja, por que é importante a família participar do tratamento? Já respondendo essa pergunta, a participação da família, boa tarde, Gerson, a participação da família é de suma importância no tratamento. Deixa eu só ajustar aqui. É de suma importância no tratamento, por quê? Quando a família detém um conhecimento, eu costumo dizer que quando você começa a buscar o conhecimento sobre você, sobre o outro, você detém sobre a liberdade de entender. Bem-vindo, Rosângela. Você começa a ter liberdade de entender o passo a passo como é que funciona. Então a família, eu costumo dizer que é o seguinte: todo tratamento,
independente do tratamento de dependência química, precisam ter conhecimento. Né? E ter a participação da família nesse conhecimento, a busca pelo conhecimento, é fundamental para conhecer a dependência química, conhecer um pouco sobre a codependência, né? Ter domínio do que está sendo tratado ali. Então, ou seja, a gente percebe algumas famílias, quem nos enviou essa pergunta, algumas famílias que não dão importância para a participação, né? Não dão importância para essa participação, não dão importância, ou muito mais além, né? Para a busca desse conhecimento. Né? A gente percebe que essa família busca outras questões, né? E não foca no conhecimento, no entender o que é a dependência química, né? Que é um assunto muito complexo, é uma temática muito complexa. Né? Conhecer um pouco sobre a codependência, a gente percebe muitas famílias ainda que têm muita dificuldade de entender o básico, né? O que é a codependência, né? Eu sou codependente, né? Uma pergunta que as famílias se fazem para eu sou codependente, às vezes não se reconhecem como codependente, né? E percebem outros focos, né, Daniel? A gente percebe muitos outros focos e menos o foco do objetivo, que é conhecer, que é buscar o conhecimento. E aí, Dan, o que você tem para falar um pouco dessa pergunta aí? Olha só, Douglas, essa é uma pergunta muito pertinente. Né? A gente volta à questão da participação da família como uma forma de intervenção também. Né? Às vezes a família ela coloca o paciente na clínica, ela confia, né, o paciente ali aos cuidados da clínica e acha que está tudo bem, está tudo certo e é só o paciente que precisa dessa mudança e desse conhecimento. Esquece, às vezes, que o paciente vai voltar para o contexto familiar. E se a família não mudar as suas posturas, os seus posicionamentos e os cortes que a gente tanto fala aqui, que é aprender a dizer o não, é parar de reforçar comportamento imaturo, é parar de reforçar comportamento inadequado. Muitas das vezes é feito aí, até mesmo sem perceber, ou a pessoa não quer entender, ou não quer sair da zona de conforto. Então, a gente sempre chama a família para o tratamento justamente por isso. Nós acreditamos que a família é 50% do tratamento. Sem a intervenção familiar, não há êxito no tratamento. Então, a gente pede sempre, reforça sempre a participação da família. Então, essa pergunta, respondendo essa pergunta, é extremamente importante a participação da família. Extremamente. Até porque, Daniel, você colocou um ponto interessante aí, que o paciente ele retorna para o seu contexto familiar. Né? Então, ou seja, aquela família que não detém conhecimento sobre o que é a dependência química, ou o que é a codependência, ela vai continuar executando os mesmos comportamentos. Né? Ou seja, se eu não mudei, né, não compreendi que não tem mudança nenhuma, eu vou continuar com o mesmo comportamento. E outra questão, é um bate-papo que eu sei que a gente vai prolongar isso para outras reuniões, a questão de prevenção de recaída. Então, ou seja, a família tem que ter o conhecimento também da prevenção de recaída. Douglas, o que é a prevenção de recaída? A prevenção de recaída, o primeiro ponto de prevenção de recaída é o autoconhecimento. Né? Então, essa família tem que conhecer e entender o contexto onde leva a recaída de um paciente. Douglas, mas eu tenho que entender? Tem sim. Até para você, enquanto família, apoiar esse paciente a compreender quais são os pontos que vão levar esse paciente a recair. Então, ou seja, o paciente, a gente percebe isso muito, Daniel, bacana. A gente percebe muito bem que isso que o Daniel falou, que a família, por exemplo, direciona muito para a clínica. Não, olha só, está sob os seus cuidados, né? Está sob os nossos cuidados, sob a nossa responsabilidade. Mas e aí, família? O que a família vai mudar, modificar? O que a família acha interessante? O que a família já fez, que contribuiu ou que vai contribuir para o tratamento? Então, a gente tem que entender um pouco dessa análise também. Ou seja, o paciente vai voltar para o seu contexto familiar, né, após o encerramento de um tratamento. Então, se não há mudança, como o Daniel propôs, não vai existir mudança também na vida desse paciente. Isso na verdade, Douglas, foi bom a gente já trazer esse assunto, porque tem uma pergunta aqui relacionada a isso. O que fazer pós-tratamento? Como agir? Teve uma pessoa que mandou para mim essa pergunta. Aí eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. O que você está fazendo no período de tratamento? Não é? Quais são as movimentações que a família tem feito no período de tratamento?
Qual é o conhecimento que você tem buscado em relação à codependência, em relação à prevenção de recaída? Qual é o conhecimento? Ou até mesmo sobre a dependência química. Muitas famílias, elas minimizam a dependência química. Por exemplo, o paciente tem dependência alcoólica. Ah, mas é só álcool, não tem problema, enfim, minimiza a situação, o problema. Então, a falta de conhecimento leva ao fracasso. Isso é fato. Não buscou conhecimento. E principalmente, não é só ter o conhecimento, não é só ter a literatura, os textos, os vídeos, não é só isso. Tem que agir, tem que mostrar atitude, tem que se posicionar. O paciente ele vai cobrar de você, mãe, pai, irmão, esposa, vai cobrar de você a mudança. Ele vai querer que você mude também. Sim, Dan, é interessante você falar isso, porque o paciente, quando ele tem um conhecimento, né, ele também vai cobrar também nessa família o conhecimento obtido ou não obtido. Né? E a gente percebe muitas das vezes, que é outro caso, outra polêmica, o debate, a gente percebe muitas vezes o paciente detém de um conhecimento, né, seja da literatura de NA, né, de AA, né, os conteúdos de prevenção de recaída, né, os conteúdos de TRE, que a gente trabalha muito aqui na clínica, que são as nossas metodologias, e a família não sabe, né? A família não tem conhecimento do que é tratado, do que é feito. Então, ou seja, eu costumo dizer que prevenção de recaída, né, que é uma grande polêmica pós-tratamento, é um estudo muito amplo, né? Lugares, pessoas que tendenciam a recaída. Então, cabe a essa família a também estudar. Então, ou seja, se eu não sei, né, a gente percebe muita família assim, culpabilizando muito o outro, né? A culpa é sua, eu te coloquei dentro, opa, ok. Né? A gente entende os motivos que a família internou aquele paciente, né? Estava excedendo de uma maneira, de algum ponto, né? Excedendo no contexto familiar, excedendo no contexto social. Né? Mas a gente percebe também que a família também precisa entender. Eu estou vendo uma pergunta aqui da Eduarda, o que é o NA e a AA? Isso a família também estuda? Interessante essa pergunta. Inclusive estava na pauta aqui, seria a próxima pergunta, mas já puxando já. Sim. O NA, Eduarda, é o Narcóticos Anônimos, né? E o AA, Alcoólicos Anônimos. Para quem já conhece, para quem tem o conhecimento, é um grupo de mútua ajuda, né, voltado para os dependentes químicos, né, onde que eles sentam e vão relatar a respeito de como é que foi o dia, como é que foi o só por hoje, como é que tem sido o dia a dia deles, relatar um pouco do contexto, tanto do NA, que são as outras drogas, né, e o AA, que é específico para o álcool. Então a gente tem dois grupos de mútua ajuda, eles são iguais, são a mesma literatura, né, porém existe essa diferença. Do NA são as outras drogas e o AA voltada para o álcool, né, são apenas metodologias. Para quem já tem o conhecimento da literatura, é uma literatura maravilhosa, é uma literatura rica de conhecimento, de intervenção. Aqui na Clínica Amigos Resgate a gente trabalha com essas pautas, né, do NA, do AA. Eu chamo de pauta, eu chamo de teoria, porque é muito interessante. Inclusive eu trouxe aqui, porque era uma pergunta, Eduardo, muito obrigado por ter adiantado para a gente. É uma pergunta seguinte, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. No primeiro passo do NA e do AA, a gente tem alguns princípios espirituais. São 12 passos, né? Nossos pacientes aqui na clínica trabalham esses 12 passos. E o primeiro passo, que eu gosto bastante, eu pessoalmente gosto bastante desse primeiro passo, que ele vem falar alguns princípios espirituais, alguns princípios que regem, né? Que é a aceitação, a boa vontade, a mente aberta, a honestidade, né? E a humildade. Olha que pontos interessantes. Será que em algum momento da vida, né, eu digo tanto nós, né, e os pacientes não precisam trabalhar esses pontos? Né? Estar com a mente aberta para aceitar um tratamento, ser humilde para aceitar um tratamento, ser honesto. Né? A gente vê muitas famílias falando assim, mas eu poderia ser honesto com as atitudes que ele cometia aqui. Então, ou seja, aqui na clínica a gente trabalha muito esses pontos que são muito interessantes aqui. Né? Olha só, Douglas, você só falou 5 princípios espirituais de um primeiro passo. Sim, imagina, são mais 12 passos.
Então, olha que interessante esse conhecimento da família, até para a gente também, enquanto pessoa, conhecer, né? Eu costumo dizer assim, ó, eu costumo a brincar com a equipe, falar assim, ó, gente, vamos trabalhar os princípios espirituais do primeiro passo, a honestidade, a humildade, né? Que são princípios que todos nós precisamos trabalhar, né? Você tem alguma contribuição para trazer? Sim, não, você abordou bem a questão aí sobre o conhecimento. A gente volta lá na outra pergunta, né? É o conhecimento sobre o contexto da dependência química, né? O que é dependência química, se possível, estudar sobre a substância que o seu familiar fazia uso, né? Para entender também o que é codependência, o que é o contexto de tratamento, né? Como a clínica age no sentido do plano terapêutico também. É importantíssimo saber sobre isso. E buscar ajuda, buscar se autoconhecer. Isso é importante. Douglas, tem uma pergunta aqui do Marcos. Eu sei que a gente tem uma pauta aqui de perguntas que já foram enviadas, mas é importante que o Marcos perguntou o que é uma família codependente. Você poderia responder para a gente fazer? Sim, o sim. que é uma família codependente? Contexto... Marcos respondeu. Sim, sim. O Marcos perguntou, né? Marcos, obrigado aí pela pergunta. O que seria a codependência? Para entender a codependência, a gente vai entender um pouco dessa análise do termo codependente, né? Aquele que é estar junto de uma pessoa dependente, né? Então, ou seja, a codependência é aquela pessoa que a gente costuma dizer que não se reconhece, né, enquanto individualidade, ela não foca na sua vida, ela sempre tendencia um comportamento à proximidade do outro e esquece dela mesma. A gente vai entrar em outro termo que chama-se anular. Então, ou seja, aquela pessoa ela se anula enquanto vida. O que é isso, Douglas, que você está querendo dizer? A pessoa se anula quanto às suas questões individuais, né, as suas questões prazerosas, e acaba favorecendo o outro. Né, ela acaba favorecendo o outro. Então, eu vi a Célia falando, é dependente da dependente do outro. Basicamente isso mesmo, Célia. Ela é dependente do outro. Então, ou seja, o outro está triste, eu preciso estar triste. Né? O outro está feliz, eu vou ficar feliz porque o outro está feliz. Né? O outro está insatisfeito, então eu não fico satisfeito. Olha que interessante, né, essa condição de codependência. Então, ou seja, cadê a individualidade? Cadê a história da pessoa? Mas espera aí, você vai ficar triste porque eu vou ficar triste porque Daniel está triste? Eu tenho minha individualidade, eu tenho o meu olhar para mim. Então essa pessoa começa a ser codependente, entrando um pouco desse contexto de dependência química, né, que a codependência aplicada à dependência química, essa pessoa começa a se fragilizar com a dependência química do outro. Né? A gente costuma dizer que basicamente seria a dependência das dependências que Célia colocou aí. Você quer apontar um pouquinho, Dan, sobre o que seria a codependência? Não, é exatamente isso, né? A codependência, na verdade, Marcos, numa linguagem mais simples, né? É isso que Douglas falou. Você deixa de viver a sua vida, você não tem mais. Geralmente, o codependente ele não tem autoestima. Por quê? Ele projeta sempre no outro. A expectativa, a felicidade dele, o prazer dele está no outro. Quando isso acontece? Quando nós projetamos expectativas, esperança no outro, há uma grande chance de frustração. O codependente ele não percebe isso. Ele não percebe. É aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele parente que não deixa aquela pessoa crescer. Ou seja, barra a autonomia do sujeito. Isso é codependência. E às vezes, Douglas, o que é mais difícil é quando a família compreende, entende, eu sou codependente, só que não tem movimentação de mudança. Reconhece a codependência, mas não abre mão do conforto que é cuidar do outro. Cuidar patologicamente, que eu estou falando. Não estou falando aqui de abandono. Muito cuidado com essa temática, porque às vezes a pessoa fala, então eu tenho que deixar de ser codependente, agora eu vou abandonar meu filho, vou viver minha vida. Não é isso. A gente está falando de um cuidado que não é patológico, de um amor que não é patológico. De um amor exigente. Eu amo, eu te respeito, você é meu filho, você é meu irmão, mas eu exijo de você. Eu não vou mudar por você, não. Você vai mudar e eu vou fazer a minha parte. Eu vou viver a minha vida sim, porque nós somos independentes e o problema é centrado na pessoa.
É a responsabilização que a gente sempre tem que trabalhar com a pessoa, com a família e com o paciente também. Você, enquanto sujeito, é responsável pelos seus atos. Então é deixar com que a pessoa cresça, evolua, com que a pessoa desenvolva sua autonomia na vida. Cinda, você trouxe uns pontos interessantes aí. Percebo que a internet está oscilando um pouquinho aí. Mas você trouxe uma questão, dois pontos interessantes que a gente gosta, que é a questão de autonomia, né? Então, ou seja, o codependente, ele acaba se anulando, né, enquanto pessoa, né, enquanto a pessoa não vivendo a sua história, as suas questões. Eu costumo dizer para famílias assim, famílias que são muito codependentes, que às vezes se anularam tanto enquanto pessoa, que elas esqueciam de viver a vida delas. Então, eu até brinquei uma vez, uma brincadeira interventiva com a família, é o seguinte, assim, vai pra praia, né? Chegou um momento de ir pra praia, vai curtir sua vida, né? Vai ser feliz, vai curtir seu momento, você gosta tanto de praia, o que você gosta de fazer? Porque às vezes, outro ponto interessante, codependência é um assunto que dá pra gente debater aqui a tarde inteira. Mas assim, a pessoa rende bastante. Então, ou seja, a pessoa ela começa a focar tanto nela, tanto no outro, que ela esquece dela. Então, ou seja, a gente começa a perceber famílias que em vez de falar dela, como é que foi ela no contexto da substância com aquele paciente, ela começa a falar do outro. A gente percebe isso bastante. Mas espera aí, como é que você está? Né? A parte das intervenções é como é que você está? Você está bem? Você está feliz? Né? Exatamente. E você já olha que questão assim, você já fez aquilo que você tanto queria fazer nesse momento, que às vezes não deu conta por conta do outro. E eu preciso pontuar isso, Dan, que eu acho muito interessante, essa questão de autonomia. A autonomia, a pessoa se anula e impede que o outro cresça nesse sentido. Exatamente. Então a gente tem muitos pacientes que vieram nesse contexto, né, nessa linha do tempo, muito dependentes do outro, né? Não são pessoas que muitas vezes não conseguem ter autonomia de vida. Douglas, o que é autonomia? Ser um sujeito funcional, né? Inclusive eu preciso trazer isso aqui, para quem me conhece sabe que eu sou um pouco interventivo, né? Famílias às vezes que quando o paciente até demais, tem famílias que às vezes, mas meu filho tá limpando o próprio quarto aí na clínica, meu filho está lavando o seu próprio prato? Sim, e é um comportamento que ele deveria ter acontecido a decorrer desse tempo, deveria ser funcional, né, a decorrer desse tempo, para que ele continue sim. Douglas, meu filho trouxe para mim que vocês são muito rigorosos com o horário, né? Tem horário para dormir, tem horário para levantar, tem horário para tomar café, tem horário para as atividades, tem horário para poder almoçar, tem horário para poder acordar, sim. Porque a gente trabalha essa condição de comportamento. Então a gente deseja que esse paciente também seja funcional. Inclusive eu preciso trazer uma questão que eu achei bastante interessante. O Fábio, hoje é o nosso terapeuta, ele trouxe essa semana na nossa reunião que ele aprendeu a ter essa habilidade de lavar vasilha, lavar roupa com a gente aqui na clínica. Então hoje ele faz isso pela esposa dele, né? Então, ou seja, isso é uma questão funcional, né, de vida. Isso é muito interessante. Eu gostei bastante dessa fala do Fábio essa semana. Então, ou seja, precisamos tratar, precisamos focar nesse momento em nós mesmos enquanto família, né? E precisamos desenvolver essa autonomia, até porque prevenção de recaída precisa de autonomia da pessoa. Exatamente, Douglas. Posso fazer outra pergunta, Dan? Deixa eu só complementar essa questão. Quando a gente fala, né, sobre essas questões básicas mesmo, de autonomia, de você ir lá, o sujeito desenvolver isso, ter a sua própria vontade, a responsabilidade de fazer as suas questões, a gente fala de limite a afeto, né? Aí a gente volta também lá na codependência. O codependente, o que ele oferece para o paciente, para o parente? Ele vai oferecer somente o afeto. É só isso. Só afeto. E cadê o limite? Quando o paciente traz para a família, na ligação, olha, mãe, pai,
Aqui eu faço isso, eu limpo meu próprio quarto, eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para fazer isso e aquilo. Às vezes a família que só oferece o afeto, aquele cuidado, né, aquele amor exacerbado, vai assustar. Né? Então, está no momento da gente trabalhar o limite também. Porque limite e afeto são duas coisas que não podem andar em paralelo. Né? Na verdade, não podem andar separados. Né? Sempre juntos. Sim, até porque o afeto ele tem que existir. O excesso desse afeto, que isso que acaba atrapalhando esse tratamento nesse sentido, né? O amor continua, exatamente, né? Mas esse limite de dizer o não muitas vezes, ele tem que ser dito, até porque o amor, como eu posso dizer, esse amor ele continua, ele vai continuar, mas existe um limite. Né? Por isso que esse amor, muitas das vezes, existe um grupo de apoio Amor Exigente, voltado para esse contexto familiar, ele está aí para isso, para exigir mesmo. Né? Senão não fica um amor que fica descontrolado, né? Um amor descontrolado. Ainda, eu queria trazer uma pergunta aqui, o pessoal colocou aqui na live, o que fazer quando parte da família se trata e outras não? Eu não recordo quem trouxe essa pergunta, mas eu achei bastante interessante. É muito complexo. Eu já começo falando assim, é muito difícil. Por quê? Espera-se que essa família, esse contexto familiar, a gente precisa analisar quem é que vai receber esse paciente. Esse paciente vai ser inserido onde? Né, novamente, né, inserido na sociedade nesse contexto familiar. Nosso foco aqui é contexto familiar. Né? Então, ou seja, se a gente percebe que algumas famílias possuíam conhecimento, buscaram conhecimento, foram bastante participativas ao longo desse tempo de tratamento, essa família, o êxito dessa família, o nível vai ser cada vez maior. Mas, infelizmente, a gente percebe que familiares que não buscam conhecimento, não desejam buscar esse conhecimento, né, tendenciam-se muito ao processo de recaída. Principalmente quando esse familiar que não buscou tratamento está muito aproximado ao paciente. Por exemplo, esposas, né, que não buscaram tratamento, né, principalmente pais ou mães, né, ou irmãos que não buscaram tratamento, que estão mais próximos desse paciente. É um assunto muito complexo. A gente deseja que essa família busque o conhecimento ao decorrer desse tempo de tratamento. Mas, se não, acaba assim, tendenciando a uma recaída. Né? Por quê? Como é que eu vou trabalhar com o meu paciente, sendo que eu não tenho conhecimento daquilo que eu vou continuar esse tratamento? Você tem alguma consideração, Dan? Como você falou, Douglas, é muito complexo isso, porque a gente está falando de uma questão que não vai depender da equipe. O desejo do psicólogo, né, eu, enquanto psicólogo, terapeuta, que acompanho as famílias nesse processo, o meu desejo é que o máximo de pessoas participem. Pai, irmão, todas as pessoas que estão envolvidas no contexto familiar. Porque a gente sabe que tem interferência sim. Se o contexto familiar estiver adoecido, não tiver com o conhecimento, com as posturas que precisam ser tomadas, há uma grande chance sim daquele paciente recair. Então, assim, só que isso não depende da nossa vontade. A família ela tem que querer muito. Nós cobramos muito, nós chamamos a família para o tratamento. Nós fazemos isso. Eu tenho um caso de uma família assim, né, onde a irmã participa muito, né, ela está ali fazendo intervenção o tempo todo, só que o filho do paciente não participa. É uma pessoa que reforça um comportamento imaturo, inadequado, a manipulação do paciente, ele reforça isso e nós não temos muito esse manejo. O que nós podemos fazer nesse caso? É fortalecer cada vez mais o paciente, e isso nós fazemos enquanto equipe, e também fortalecer essa irmã que está engajada no tratamento. Ainda, o que eu sinto nessa fala, é que a gente sente nas nossas intervenções, no nosso dia a dia, na nossa prática, é que parece que nós estamos no mesmo barco. Existe até uma música que fala assim, estamos no mesmo barco, né? E até a música fala, procuraremos remar juntos. E na verdade a gente sente que a gente está remando para um lado, e essa família que não busca, ela está remando para o outro caminho. E que caminho que é esse? Às vezes é um caminho que muitas vezes pode ser um caminho de recaída.
né? Então, ou seja, então cabe essa família que está remando junto com a gente, buscando conhecimento, autonomia, buscando conhecimento sobre codependência, chamar esse ponto familiar para remar junto com a gente, né? Nós precisamos remar juntos no caminho, porque senão ficamos no caminho, trilhando o caminho, e esse familiar que não busca o tratamento caminhando para o outro. Sim. Próxima pergunta, então. Bom, nós temos uma pergunta aqui. Como identificar a manipulação do paciente em ligações? Tem uma pessoa que perguntou sobre isso. A primeira questão é o seguinte: a família, isso é nítido, a família conhece o paciente muito melhor do que a clínica, do que os profissionais que atendem o paciente ali diretamente, tá? Então, assim, a família conhece até mesmo os pontos, né, de fraqueza, os pontos de manipulação do paciente. É lógico que a clínica, os profissionais, com os estudos, né, sobre a dependência química, sobre essa alteração comportamental, nós podemos dar instruções de manipulação, de como o paciente pode manipular. E nós sabemos que o adicto, ele manipula muito, né? Então, assim, cabe à família buscar o conhecimento. Mais uma vez a gente foca nisso, buscar o conhecimento do que é manipulação, por que a manipulação e por que eu caio na manipulação. O mais importante é isso. Por que a família cai na manipulação? Então aí a gente volta no autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer enquanto família, eu tenho que me conhecer enquanto posicionamento, porque senão eu não vou saber o que é manipulação, eu não vou saber por que e quando e por que o outro está me manipulando. Então, o problema volta sempre para você. A questão é você. Você tem que resolver, né? Então, assim, vamos buscar esse conhecimento, vamos aplicar intervenções, e aí você vai saber exatamente onde e como o paciente está te manipulando. Célia está trazendo uma questão aí interessante, que a gente percebe muitos pacientes, Célia, eu concordo bastante com você. Que tal? Uma pergunta muito interessante. Nós vamos pensar sobre isso, Célia. Meu filho tem mestrado na área de manipulação. Famílias, a gente tem que entender que são pacientes que viveram o tempo todo ao decorrer dessa vida tentando manipular ou conseguindo manipular para conseguir algo. Então, eu costumo dizer, Dan, que a pessoa criou uma habilidade comportamental, né? Assim como, vamos retomar um pouquinho dos princípios espirituais lá que a gente falou, honestidade, né? A gente precisa trabalhar bastante honestidade ao decorrer da vida da gente, né? A gente tem que ser honesto o tempo todo. Mas, infelizmente, a gente percebe pessoas ao decorrer dessa história que são desonestas, que aprenderam a ser desonestas, às vezes para favorecer o uso de compra da droga, às vezes para favorecer, para que a família favoreça ele naquela questão que ele tanto queria, seja um carro, seja até casos que a gente até viu, né, casos de família que já até compraram a droga para o próprio paciente, né? Então, ou seja, são pessoas que já têm essa habilidade comportamental. Inclusive, chame bastante a atenção do seu parente que está internado na clínica, você está trabalhando esses princípios espirituais. Gente, isso é caráter, isso é honestidade, né? Então, ou seja, essa família tem que compreender esse contexto. Onde que ele está falando a verdade, né? Ele está falando a verdade em tudo? Exatamente. Né? Ou apenas um repertório que ele aprendeu para manipular? A gente percebe muitas perguntas, mas meu filho falou isso. Peraí, vamos analisar. A gente tem que colocar tudo na balança, né, Dan? Colocar as coisas na balança. Até que ponto meu filho manipulou, meu filho está falando a verdade. Você quer contribuir, Dan? Com certeza. Tem um ponto muito importante também para a gente enfatizar aqui, que é a questão da honestidade. Eu falo isso sempre para as famílias, né? Nós trabalhamos com o paciente aqui esses princípios: honestidade consigo mesmo, com o outro, humildade, enfim, todos os princípios. Mas falando aqui da honestidade, na verdade, de trabalhar a verdade mesmo, de ser honesto, a gente volta para a família. Às vezes a família, ela joga a responsabilidade na clínica, nos profissionais, para falar tempo de tratamento, para falar, olha, fala com o paciente que eu não posso mandar isso porque eu não quero que ele fume, por exemplo, cigarro. Por que eu não falo? Porque eu, enquanto mãe, enquanto pai,
Não seja franco com o paciente. Olha, eu não quero que você faça, eu não vou mandar isso porque eu não quero que você fume. Ou seja, o tempo de tratamento, mãe, pai, quanto tempo eu vou ficar na clínica? Seja franco, fale a verdade, fale o porquê ele está aí. Mostre para ele a responsabilidade que ele tem sobre os atos dele. Né? Vamos trabalhar a verdade. Não vamos escorar ou passar a bola para o outro. Vamos ser honestos. Até porque, né, Dan, quem sabe, quem trouxe o paciente ou quem viveu o que aconteceu com o paciente no seu contexto familiar ou social, eu digo social assim, amizades, empresa, na rua, é a própria família que nos trouxe. Né? Nós, enquanto equipe, colhemos essas informações. Né? Olha só, o paciente fazia isso, fazia aquilo. Então, ou seja, quem tem que ter esse conhecimento é a família. Né? A família tem que ter esse conhecimento. Eu sei que nosso tempo está se encerrando ainda, falta 5 minutinhos aí para considerações, mas eu preciso trazer uma pergunta que foi traga aí, que eu acho ela bastante polêmica, mas bastante interessante. Dessa pergunta eu já faço minhas considerações finais. Okay. Quanto tempo eu preciso ficar na clínica para evitar, né, o risco de recair? Essa pergunta eu respondo com o seguinte: o tempo necessário que esse paciente construa conhecimento sobre prevenção de recaída. Né? Esse paciente ele tem que ter um conhecimento de prevenção de recaída. Né? Ou seja, e outro ponto mais além, que aí eu devolvo a pergunta para você enquanto família está em casa. Quais são os pontos de prevenção de recaída que você já buscou enquanto conhecimento do seu paciente que está internado na clínica? Né? Quais são os conhecimentos que você já buscou? Né? Então, ou seja, a gente caminhando muito sobre isso, tudo que a gente falou aqui, a gente vê famílias que buscam muito, projetam muito a responsabilidade da clínica. Mas espera aí, e cadê a responsabilidade do meu paciente também? Gente, a gente lida com mudança de comportamento, a gente lida com mudança de pensamento desses pacientes. Então, ou seja, a gente tem que ter essa mudança significativa na maneira de pensar, na maneira de comportar, e a família que vai entender isso. Afinal, ele participou desse contexto familiar. Ainda estou vendo que falta 2 minutinhos, né, para a gente encerrar. Vou passar a palavra para você. Sim. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente tinha aqui somando eu e o Daniel, a gente tinha mais uns 16 perguntas, sei lá, muitas perguntas aqui, né, para a gente responder ainda. Eu quero voltar mais vezes para a gente poder debater. Dan, passo a palavra para você. Bom, pessoal, não vamos prolongar muito aí. A gente sabe que a gente tem um tempo, né, para terminar a live. Eu só gostaria de agradecer mesmo a todos pela participação, pelas perguntas. Me coloco à disposição aqui. Estou vendo aqui Dona Célia, Maria Eduarda, muitas pessoas que eu converso sempre. Eu acompanho a família aí nesse período de tratamento e eu estou à disposição. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente tarde. Muito obrigado, famílias. Até a próxima.